Sejam muito bem-vindos ao Clínica Lucrativa, nosso canal do YouTube que fala sobre gestão, marketing e empreendedorismo para médicos e clínicas. Hoje a gente está aqui com a Alexandra. A Alexandra é enfermeira e administradora da VCO Especialidades Médicas, uma clínica que cresce mês após mês. Eu estou sabendo que eles estão batendo meta e tem a meta, daqui a pouco a Alexandra vai explicar para a gente, mas tem meta diamante, meta ouro, eles estão só batendo meta atrás de meta. E a gente trouxe ela aqui hoje para ela falar um pouquinho desses desafios aí da gestão, do marketing. Então, muito bem-vinda, Alexandra. É um prazer receber você aqui. Eu imagino que você vai falar tudo aqui para quem quer saber aí sobre gestão, marketing médico. Obrigada, Edu, pelo convite. Fico extremamente lisonjeada em poder trocar um pouquinho de experiência com você. Sei que será uma tarde aqui de muito aprendizado para mim, porque eu falo que todos os dias a gente aprende um pouquinho com o outro. Para né? nós. É isso, vamos lá. E para começar, vamos lá. A VCO está crescendo e nesse meio existem muitos desafios, vão aparecendo muitos desafios, porque quando a gente está ali no marasmo não acontece muita coisa, mas quando a gente começa a mexer os pauzinhos ali e crescer um negócio, gera dor, né? E aí, quais as principais dores que você está enfrentando atualmente relacionadas à gestão, principalmente no crescimento na clínica? Sair da zona de conforto é desafiador. Desafiador. Assim, uma clínica em crescimento, hoje nós estamos num processo de avaliar os nossos processos, mapear novamente todos os nossos processos, desenhar tudo, desenhar nossos fluxos, nossos procedimentos, nossos POPs, né? Reavaliar os nossos nós críticos, onde que a gente precisa melhorar. Porque eu falo que uma clínica ela só cresce quando você para e você avalia. E essa avaliação ela precisa ser constante, né? Periódica. E quais as estratégias que a gente precisa e decisões que a gente precisa tomar hoje que vão impactar numa uma melhor produtividade. Legal. E aí, dentro desses desafios, Alexandre, eu vejo assim, muitas clínicas, elas trabalham ali a gestão, o marketing, de uma forma a tentar, muitas vezes, trazer mais pacientes e muitos pacientes que não fazem sentido para a clínica. Eu não sei se vocês passaram por isso recentemente, vocês analisam esses números de trazer pacientes que geram mais lucratividade, geram menos, enfim. Sei que vocês estão fazendo uma consultoria que traz essa visão, né? Como isso impacta para vocês as decisões na gestão? Assim, principalmente no que diz respeito, talvez, à negociação com o médico, né? Repasse, você estava falando um pouquinho, talvez tenha que aumentar repasse, diminuir repasse de algum médico, trazer prestadores ao invés de os sócios prestar ali o serviço, enfim, isso... Parar para analisar os seus dados, assim, os seus números, eles te abrem um pouco os olhos, sabe? Assim, qual que é o que é mais lucrativo ali dentro, o que eu preciso investir mais, né, no marketing, qual que é mais fácil, é mais barato eu ter um prestador aqui dentro, ou é mais barato eu valorizar ainda mais os médicos que a gente tem, sabe, assim, parar para analisar, fazer essa gestão financeira, essa gestão de faturamento, ela abre os seus olhos para tomada de decisão, sim. Entendi. E quais os indicadores, os principais indicadores hoje principalmente para avaliar ali a saúde financeira, operacional da clínica, que vocês avaliam? Lógico que eu sei que talvez tenham vários indicadores, mas deve ter alguns que vocês olham com mais carinho, né? Acho que o que o diretor financeiro ama ver é a última linha no DRE, né? Então, o lucro líquido, acho que isso impacta muito, né? É um indicador aí de financeiro que mostra se a empresa é uma empresa saudável ou não. E indicadores de performance, como NPS. Eu falo que trabalhar o NPS da clínica é extremamente importante, a satisfação do nosso paciente ali dentro. E, ao mesmo tempo, cuidar
ter esse olhar para melhorar cada vez mais a experiência dele ali dentro, com certeza vai trazer mais pacientes junto com esse, né? Porque esse bem atendido indica a clínica para um amigo, para outro amigo, né? Então, o indicador de NPS, ticket médio. Ticket médio é o nosso faturamento sobre os atendimentos que a gente está, o número de pacientes que a gente tem, né? Então, quanto que cada paciente que pisou aqui dentro da clínica deixou de dinheiro, né? Ficou, certo? Outro indicador, o CAC, quanto que é o custo de aquisição desse cliente, né? O valor que a gente investe em marketing, no time comercial, no time de vendas, em relação aos pacientes novos, né? Quanto de pacientes novos estão chegando na clínica todo dia. E isso, graças a Deus, é um número alto da clínica. A gente tem aí uma empresa de marketing de confiança que a gente investe e tem resultado. E é um dado que, como eu falei, eu já tinha te falado nos bastidores, né? A Cerebral hoje é uma empresa que nos dá segurança, né? Porque a gente consegue medir esses indicadores e nos dão um norte em qual campanha a gente tem que colocar, em qual especialidade a gente investe mais. Dá clareza Dá ali, clareza, né? nos dados. KPI dá clareza pra gente, né? Os indicadores, eles mostram que rumo você precisa tomar para melhorar ainda mais a performance da sua empresa e tornar ela cada dia mais saudável, né? E lucrativa. É o que a gente defende muito aqui. Então, assim, indicadores para tomada de decisão, né? O que a gente chama de marketing e gestão baseada em evidência. Sim. Porque você olhar o lucro líquido, você olhar o NPS, experiência do paciente, colocando aqui NPS e experiência do paciente, você vai cada vez fidelizar mais esses pacientes. Sim. E você fidelizando mais os pacientes, você diminui seu custo de aquisição, né? E Você aumenta seu LTV. Justamente. Isso. O que vai melhorar aí essa relação de CAC sobre LTV, né? Então, cada vez mais esses pacientes estão voltando, eles estão deixando ali mais um valor em dinheiro na clínica, e com isso, esse custo de aquisição de cliente, ele faz as campanhas de marketing, faz toda a campanha comercial valer a pena. Sim. Né? Porque muitas vezes esse custo de aquisição, em algumas vezes, ele pode ser equivalente ali ao primeiro ticket médio. E muita gente desiste nessa hora, né? Não entende que a fidelização é muito mais barata do que você trazer ali novos clientes. Então, é muito importante a clínica. E são ações que você pode aplicar no seu dia a dia, na capacitação da sua equipe, que vai fazer diferença no atendimento de um paciente. Porque, às vezes, o paciente chega ali na clínica, ele tá com um problema, concorda comigo? Porque ele não vai para uma clínica, assim, a não ser que você tenha a questão do check-up anual, né? Mas a maioria das vezes, você tem ali um paciente que, às vezes, só quer um abraço, só quer alguém para conversar. E quando você dá essa atenção, você tem esse cuidado de olhar para ele, olhar nos olhos, né? Porque muitas das vezes você vai em clínica que o povo continua assim e assim eles continuam. Né? E isso ali eu acho inadmissível. Uma coisa que é uma postura que a gente treina na equipe, o olhar. É a conexão, né? A conexão, ela precisa existir. E cada dia mais a gente investe na experiência do cliente ali dentro da clínica. Porque uma pessoa que foi bem atendida, não tem por que ela mudar de clínica, né? Então, se você está ali todo mês, trazendo alguns pacientes novos e fidelizando esses que chegam, você vai meio que empilhando pessoas, tendo uma base cada vez maior e vai ter possibilidade de uma hora de expansão na clínica, né? O que vai aumentar faturamento, e a gente tá nesse nível já. Lucro líquido, né? Então, assim, é uma roda que gira do bem. Agora, no momento que você traz pacientes, e quem está ali dentro, a experiência do paciente não acontece, então, muito atraso de médico, a secretária mal-humorada, a recepcionista mal-humorada, que não olha no olho, que não dá um sorriso, que não fala com carinho ali onde é que é a senha, não direciona o paciente dentro da clínica. Muitas vezes até acesso ruim, não tem estacionamento. Então, são vários pontos da jornada que podem influenciar nessa experiência de forma negativa e não haver a fidelização, né? E aí, muitas vezes, as pessoas olham o marketing como trazer novos pacientes, mas o marketing ele atua em toda essa jornada
de também fidelização, de análise de dados, para que a gente consiga aí tornar uma clínica com a última linha lá, o lucro líquido bem... A última linha da RE. A DRE é bem aplicada. Sim. E falando de marketing aqui, saiu até uma pesquisa agora da Doctoralia, né, onde a gente viu que mais de 30% de clínicas ainda não investem em marketing. O que você acha disso? Por que você acha que as pessoas ainda têm essa resistência, principalmente na área de saúde, né, nas clínicas, médicos? Na verdade, o marketing hoje na área médica, ele tá mudando, né? Assim, o médico, ele precisa ter um posicionamento, e muitos médicos ainda não enxergaram isso. Esse é o primeiro ponto, né? De ter sim que gravar vídeos, de ter sim que compartilhar com o outro a sua experiência, falar um pouquinho sobre os seus resultados, falar um pouquinho sobre patologia, falar um pouquinho sobre prevenção, porque eu acho que assim é extremamente importante a gente prevenir do que tratar, né? É mais importante prevenir do que tratar. E hoje os médicos têm esse preconceito de investir em marketing. Ele acha que vai jogar um dinheiro no lixo. É o português claro. Só que eles não enxergam que por trás existe uma estrutura que vai te garantir, né, um posicionamento, um alcance maior, né, vai te atrair mais clientes. Porque, assim, muitas clínicas também, eu vejo que algumas gerações, as nossas gerações anteriores, eles estavam muito acostumados com aquele paciente do plano de saúde. Então, o plano de saúde gera já demanda suficiente. Só que, ao mesmo tempo que ela gera, sim, uma certa demanda, você fica refém dela. Porque, muitas vezes, essa operadora de saúde, ela simplesmente lhe descredencia, ou ela diminui um valor de contrato, ou ela começa a ter muita glosa. Então, você fica refém e você não consegue, muitas vezes, ter um negócio onde você que comanda. Você fica ali sendo um refém mesmo de um operador, de determinadas operadoras de saúde. E aí vem uma verticalização, ele pega a sua especialidade principal lá da clínica e internaliza. Então, é muito vulnerável para a clínica ela não ser dona do próprio rumo. Né? E eu além disso também que a questão da exigência, né? Por mais, não somente a questão do convênio, mas de todos os pacientes em geral, eles vão buscar hoje a busca por médicos mais capacitados, por médicos mais experientes. Interessante que outro dia eu atendi o telefone, raramente eu atendo, porque cai primeiro no time comercial, depois na recepção, depois que vem para mim. Então quando todo mundo está ocupado, cai no meu ramal. Aí eu atendi a paciente me perguntou sobre a especialidade, eu ofereci um médico, e você poderia me passar o Instagram dele? Olha que interessante. Ela queria, isso é porque eu falei da experiência, da formação, porque muitos ali eu sei a formação deles, né? Falei da experiência, falei da formação, e ela mesmo assim, ela quis o Instagram dele para ver o posicionamento dele. Olha que interessante. Bom, né? Isso é legal da gente explorar aqui, porque aí muitos médicos, muitas vezes são bons tecnicamente, têm um excelente currículo, mas não tem Instagram. Ou não tá em nenhuma rede social. Inclusive, até conversei com uma médica esses dias que ela tem mestrado, ela é professora universitária, ela apresentou o doutorado dela em Harvard, e no consultório dela, ela me procurou para conversar comigo, que no consultório dela um dia tinha uma pessoa marcada. Olha pra você ver. Né? E ela ainda cobra um ticket relativamente baixo, baixo para a formação dela. Então, assim, o que está acontecendo? E aí ela não tinha nenhum posicionamento, apesar do excelente currículo, ela não tinha nenhum posicionamento nas redes sociais, ela não era encontrada. Então, ela é muito conhecida no meio médico e no meio acadêmico, mas para a população em geral, ela não levou a autoridade dela do offline para o online. Né? E aí, hoje em dia, ela não é encontrada, e muitas vezes o Instagram é o novo site, assim, muitas vezes as pessoas nem pesquisam mais, nem entram no site, ela já vai direto no Instagram para gerar assim, uma conexão. Ali, né? O paciente, ou ele vem porque ele foi indicado por alguém, ou ele vem porque ele fez uma busca no Google. É só a gente se colocar no lugar do paciente. Preciso comprar tal coisa. Google. Né? Preciso de uma especialidade tal. Google. Então, ou alguém me indica, ou eu vou pesquisar. Daí eu entro, olho o nome da pessoa,
olho a formação dela, entro no Instagram. Porque a gente não vai entregar a nossa saúde pra uma pessoa que não, Qualquer pessoa, né? não vai. E aí, para as pessoas leigas, o que tem que tomar cuidado também? Muitas vezes, quem tá lá no Instagram, cheio de seguidores, compartilhamento, não é o excelente profissional. Então, o que eu indico é que você cheque lá no site do CRM, né, as É muito especializações. importante esse ponto, Edu, porque tem muitos médicos por aí que falam que é endócrino, que fala que é isso e aquilo. E a pessoa nem curso disso tem. Simplesmente fez faculdade de medicina. Aí quando você procura o nome dele dentro do banco do CRM, você vê a formação dele. Você vê que não tem formação em nada. E vende uma coisa, né? Então, Teve um assim, médico um dia desse que eu olhei, ele era médico do trabalho e estava atendendo como endócrino. tá vendo? Não, e isso é um... Imagina, Perigoso. você vai entregar sua saúde para uma pessoa dessa. É complicado. Então, não é somente número de seguidores. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. O número de seguidores não diz nada. Exatamente. A gente tem que buscar, sim, a formação, buscar o dado sobre o médico, né? E aí, falando nas redes sociais, no Google, parcerias, enfim, na sua opinião, qual o melhor canal hoje para atrair pacientes? Então, a gente sabe que, lógico, depende ali da especialidade, depende muito do perfil da clínica. Tem clínica mais high ticket, outra com um ticket menor, outra que atende plano de saúde, mas vamos botar assim, lá na VCO hoje, o que está funcionando lá, traz um cenário para o pessoal que está assistindo a gente, para eles se basearem um pouco. Eu acredito que não é somente uma única fonte, assim, uma única via. Eu acho que é um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas para gerar um resultado. Então, primeiro, Google Meu Negócio. Eu acho que a empresa ela precisa ter um Google Meu Negócio bem construído. Segundo, campanhas dentro do Google. Google Ads, né? Google Ads, isso. E essas campanhas, elas precisam estar bem nichadas. Me corrige se eu tô errado, tá? Porque dessas palavras de marketing. Vamos lá. Elas precisam estar bem desenhadas, assim, e nichadas pro seu propósito, pro seu objetivo. Então, meu objetivo é uma campanha de cardiologia. Então, qual vai ser o raio que eu quero atingir? Qual o público que eu quero atingir? Qual tipo de paciente? Você tem que desenhar isso bem feito. Investir um valor ali, talvez, dentro do Meta. Porque hoje o Instagram, Facebook, querendo ou não, ele está sendo também um mecanismo de busca. Tá? Não que seja e também o muitas principal. vezes é consultado também, né? O Instagram hoje, Facebook, ele é mais consultivo para avaliar posicionamento. Para saber se o cara não é um charlatão, se o cara não tá, né, não é nenhum doido, enfim. É mais para avaliar posicionamento. O paciente também busca muito resultado de médico dentro do Instagram. E os médicos hoje, voltando àquela questão de investimento em marketing, eles têm muito receio também, porque o que o CRM hoje libera, o que a gente pode ou não divulgar, será que eu posso colocar um antes e depois, será que eu posso... Essas dúvidas sempre tem também, na área da parte médica. É verdade. Então assim, para resumir, eu acho que a Alexandra até quis colocar aqui também que não é uma estratégia só, né? Não, e tem os offline também, e os offline, né? E os offline é um dos mais importantes também. O paciente que está lá dentro da sua unidade, da sua clínica, ele precisa ser olhado, você precisa ter cuidado com ele, porque ele será, com certeza, um marketing para você. Promotor ali da sua... exato. Né? E o offline também de... network, né? Sim, o network então, outro meio, a assim... VCO fez até um evento, né? Conta um pouquinho do evento pra galera. Então, eu acho que parceiros a gente sempre tem que ter, né? No offline. Nós convidamos alguns médicos, assim, que tem especialidades afins, e para apresentar a clínica, para falar um pouquinho sobre gestão. Foi um momento ali de troca de experiência, a dificuldade de cada clínica ali tem no dia a dia, na gestão da própria empresa, porque hoje maior desafio do médico é fazer gestão. Porque todo médico, ele é
treinado técnico. na técnica. E se você não tem uma boa gestão, sua empresa não... Ela vai dar certo, né? Com muito sacrifício ali, mas precisa ter Talvez o ele olhar... ganhe dinheiro na parte técnica e mais como salário, mas não como um lucro de uma empresa. A empresa não vale menos, né? O que vale é o trabalho É dele. o trabalho dele, exato. É o trabalho dele todo dia. E não uma empresa ali que vai funcionar sem a presença dele. Que acho que isso seria o ideal para o médico, né? Ter uma clínica onde ele é sócio e essa clínica ela opera sem a presença dele ali dentro. É uma clínica bem estruturada, uma clínica que tem uma boa gestão, uma boa administração, pessoas engajadas ali. Eu acho que é isso. E assim, então, é o que a gente leva muito para os nossos clientes, né? E a gente leva lá para a VCO também, é isso. Que não basta só um canal de captação, né? Você tem que ter vários canais, até porque o paciente hoje, ele navega entre esses canais. Então, para ir na sua clínica, ele pega a rota lá no Google Meu Negócio, e aí ele olha as avaliações, os depoimentos, mas antes ele pesquisou no Google Ads, ele entrou no seu site, do site ele olhou o Instagram também, né? Então, muitas vezes ele viu o currículo lá de cada médico, se tiver no site ou não. Ele pode ter visto por indicação que foi feita na parte offline, com a parceria dessa que você fez com o médico de outra clínica, né? Como na VCO a gente promoveu aquele jantar, então a gente convidou todas as clínicas do prédio, né? Convidou também alguns médicos de relacionamento dos médicos da própria VCO, e surgiram parcerias de clínicas dentro do próprio prédio que a gente não conhecia, né? Então eu lembro, acho que teve uma clínica de oftalmo lá das meninas, não conhecia vocês, preciso de pré-operatório para oftalmo. E nós criamos com esse evento canais que facilitou a nossa comunicação com as outras empresas, com as outras clínicas, né? Então, muitas vezes ele, tô encaminhando o paciente aí embaixo, já dá para encaixar para fazer um exame hoje, né? Não, e ela manda o contato do paciente, qual é a necessidade, a urgência, né? O que ele precisa e quando precisa, né? Precisa para agora? Precisa para essa semana? Isso é bom para o paciente, porque ele na própria prédio, lá, como foi o caso de vocês, ele desce de um andar para outro e já resolve a vida dele. É bom para as clínicas, porque uma clínica indica a outra e acaba tendo um novo canal de captação de novos pacientes, né? E aí fica todo mundo feliz com essa história. Eu particularmente amo, porque eu não gosto de ficar indo em várias coisas. Eu vou aqui, aqui eu vou em tal especialidade. Lá do outro lado eu vou em tal especialidade. E lá você consegue encontrar tudo no mesmo prédio. Justamente. Então, assim, e muitas clínicas podem ser mais nichadas, não precisa você ter aquela clínica multi-especialidade que atende tudo. Você consegue nichar ali um pouco sua clínica, atender algumas especialidades e ter parceiros que atendem outras especialidades e serem complementares ali, rolar essa parceria. E a gente até agiliza a vida de um médico, né? Por exemplo, tem cirurgião plástico que o paciente quer operar. Semana que vem. Precisa de um risco cirúrgico. Pelo amor de Deus, resolve pra mim. A gente encaixa, a gente organiza, a gente faz acontecer. E muitas vezes, se esse risco cirúrgico não saísse logo, demorasse, aquela pessoa muitas vezes não iria fazer a cirurgia, ou faz com outra pessoa, e o paciente desiste, e o médico perde, enfim. Então, é um ganha-ganha aí, né? Exato. Então, já que a gente tá falando, assim, de captação, né? Então, a gente falou aí que tem várias formas de captar. Só que é um dos pontos que a gente bate muito também, que não adianta a gente atrair muita gente lá para a porta da sua clínica e você ter pessoas lá que espantem, né? Então, não responde o WhatsApp, ou responde, mas não sabe ali convencer e explicar os benefícios, ou uma secretária que não olha no olho, não dá um sorriso, né? Não tem um acolhimento e uma experiência, muitas vezes, dentro da clínica, boa para que esse paciente volte também. Então, como a VCO hoje está lidando com isso, na parte de treinamento de equipe? Bom, acho que são duas coisas importantes ali, tanto o treinamento de equipe, quanto todo o fluxo que o paciente, a jornada dele ali dentro, né? Desde o momento que ele entrou em contato, ou pessoalmente, ou por telefone. Então, falando um pouquinho da questão da experiência do cliente em toda a jornada, a gente tem um sistema ali de telefonia, onde 100% das ligações são gravadas, o paciente ele não fica em espera. Se a ligação caiu no primeiro ramal, ele não foi atendido, já cai para o segundo, já cai para o terceiro, cai para o quarto, cai para o quinto, alguém vai atender. E o nosso treinamento é que
paciente ele não fique muito tempo esperando, guardando a linha, porque o paciente quer ser atendido mais rápido, certo? Aí, o momento que ele foi agendado, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, o WhatsApp também é um outro meio, né, de agendamento, que hoje nós estamos com um desenvolvimento de uma inteligência artificial que nos ajude a facilitar esse processo, tá? Então, nós estamos estruturando essa ferramenta, que hoje a gente já tem uma que opera, mas que a gente avalia que tem alguns gargalos que dá para melhorar, ser né? melhorados, isso. Então, a gente está construindo Aquele negócio, tá bom hoje, mas pode ser melhor. Pode ser melhor, isso. É a questão do agendamento. E quando esse paciente ele chega para nós, quando ele é agendado, ele tem a questão da confirmação, enfim. Aí ele chegou na clínica. Quando ele chega na clínica, ele precisa ter uma boa experiência ali dentro. Então, a gente trabalha o treinamento de olho no olho, treinamento de... A gente oferece café, oferece água, oferece chá, oferece biscoito. Tem o menu, né, que a gente apresenta para o paciente. E café, né? E o treinamento dessa equipe, ele é semanalmente. Toda terça-feira, nós treinamos o time. Sempre batemos na tecla da questão da cultura e da missão e dos nossos valores ali dentro. Para que a gente existe, né? Porque eu falo que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Né? E tem que estar lembrando, né? Isso tem que ser uma rotina, tem que entrar na rotina, né? Não pode ser, vou treinar agora e daqui 2 meses, né? Não, cultura, valor, a nossa missão ali, ela tem que ser dita semanalmente. Assim, tem que ser lembrada, relembrada, até que entre por osmose, né? Mais ou menos. Mas uma coisa que eu sempre falo que não sai da minha boca, nenhuma empresa performa sem pessoas, as pessoas elas precisam estar engajadas, motivadas, para dar sempre o seu melhor. E ali a gente cuida muito dessas pessoas, o treinamento é semanal, a gente trabalha a questão tanto do POP, né, procedimento operacional, a parte mais técnica ali, né? Quanto a lida com o dia a dia. Porque, assim, dificuldades ali, desafios, a gente sempre vai encontrar um problema diferente do outro. E quando acontece algum problema que sai da alçada deles ali, que eles desconhecem, aí eles me acionam. Eu mostro como faz, depois eu pergunto, viram? Então, o treinamento é fazer junto. A gente faz junto. Ela me mostra como é para ser feito, né? Faz sozinha, né? Entendi. Porque uma coisa, primeiro você mostra. Primeiro você faz, depois ela olha você fazendo. Depois ela faz sozinha, você olhando, e depois ela fica sozinha. Depois eu vejo que ela tá apta a fazer sozinha. E quando a gente diagnostica, a gente detecta que tem algum erro, que ele está sendo recorrente, a gente tira, treina, observa, reavalia, entendeu? Acho que isso é primordial. E o one-on-one, né? Precisa ter isso, sim, com o colaborador. Porque ele precisa saber onde que ele está errando, o que ele precisa ser melhorado, e ele precisa ser motivado sempre. E essa motivação é no elogio, né? Precisa ser motivado constantemente, porque só assim ele vai conseguir performar. E assim, é importante a gente falar, o papo começou aqui com fidelização, e a gente tá falando de gestão de pessoas. Porque, na verdade, tá tudo bem relacionado. Como que uma clínica vai fidelizar alguém se são pessoas que atendem lá dentro? Sim. Né? Então, essas pessoas, elas vão ser responsáveis por tratar bem aquele paciente, por atender bem para que esse paciente volte e fique fidelizado. Né? Então, muitas vezes... a gente olha no mercado as clínicas preocupadas com a mega estrutura, o banco, onde a pessoa vai sentar, o café, mas não está preocupada com as pessoas. E aí a clínica tem o café, o melhor café do mundo, o cappuccino, o chá, o snack lá, o menu, mas eu não consigo agendar, eu não sou bem atendida na hora que eu chego lá, a funcionária não olha no olho, não dá um sorriso, onde tá ali, onde tá o menu, tá ali. Se quer café, dá ali o café, pega lá. Né? Então, destrói todo o investimento ali feito. Então, sem dúvida, olhar para pessoa. E sempre reavaliar também, né?
O que eu preciso melhorar? Onde estão os meus problemas? E aí o importante do NPS, né? Sim. Porque aí tem a pesquisa onde seu paciente ele pode falar ali, ó, não gostei desse dia, não consegui o estacionamento. Muitas vezes são críticas construtivas, que aí você vai e consegue resolver. Né? Então, o paciente, principalmente o paciente que reclama de alguma coisa, Pra quando mim é o você melhor, dá eu uma adoro. satisfação e conversa com ele tentando Sim. resolver, é um paciente excelente, né? Sim. Que ele se importa ali com o seu negócio. Toda avaliação negativa ou todo problema que chega ali pra mim, o paciente procura até pra falar comigo. Uhum. Eu desço, converso com o paciente, às vezes eu fico horas. Uhum. Mas eu ouço, porque eu acho que a gente tem que parar e entender a dor, né? Onde é que tá o problema, onde que não foi boa a experiência dele, o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar. Agradeço a ele por essa reclamação, porque eu tenho certeza que toda reclamação ela vai gerar uma ação positiva. Bom demais. Alexandre, pra gente finalizar, nosso tempo que tá acabando. Eu falo demais? Sim, não, foi tranquilo. E vamos lá, para dar um conselho agora. Dessa vez tá? Um só, tá? Um conselho para um médico, gestor de clínica, que quer profissionalizar a gestão e o marketing. Tá? Quer profissionalizar a gestão e o marketing. Além de contratar cerebral, né? O que ele pode fazer? Deixa eu pensar. Além de olhar para a gestão, né? Porque o médico ele é treinado, como eu disse anteriormente, treinado para atender, né? Atender o paciente, mas para a técnica, ele tem que parar isso da gestão. E investir em marketing, ele tem que entender que o marketing, hoje, no nosso mundo atual, ele é primordial para o negócio, para o sucesso da sua empresa. É a gestão financeira e é o marketing. É o marketing, porque é aquilo que a gente falou lá no meio do podcast. Você investir em marketing é libertador, né? Por quê? Porque você começa a investir em marketing da forma correta, né? Integrada à gestão. Porque você começa a entender quais os gargalos gerais da sua empresa. Você começa a trazer pacientes que fazem mais sentido, que tem muitas vezes um ticket maior, que paga mais rápido, que o paciente que volta mais, aí você entra com a fidelização, endomarketing, marketing para a cultura também da equipe. Uhum. Então, quando a gente fala em marketing, muita gente confunde com publicidade ou com propaganda. Ou com o Instagram só. E o marketing não é só isso. Né? O marketing, ele o marketing, ele te traz muitos dados que vão te ajudar a traçar estratégias para a empresa alavancar. Justamente. Entendeu? O marketing é estratégia. É estratégia. É completamente estratégia. E é isso. Quebrar esses tabus, né, Edu? Porque tem os preconceitos aí que a maioria dos empresários aí tem, principalmente empresa médica, que acha que não tem que investir isso. Que é bobagem. E como eu te falei, como eu te disse antes da gente começar a gravar, a Cerebral me deixa muito confortável, muito segura. E eu já tive ali na clínica mais de 3, 4 empresas de marketing que não entregavam resultado. E eu não me sentia segura. E não me entregavam isso aqui que a Cerebral me entrega. A Cerebral me entrega tudo, assim, praticamente. E hoje a gente sente muita segurança em investir em tudo que em todo o trabalho. Ingerir ali, né? Ingerir a empresa. Ajuda muito, a Cerebral ajuda muito a gente na gestão da clínica. Eu acho que a gente, assim, a ideia da Cerebral é estar junto com a clínica, seja para investir mais em marketing, seja para segurar mais um pouco também, ou seja para mudar a estratégia. Sim. Porque o marketing sempre vai ter que ter. É uma empresa, né? E não adianta eu pegar o meu filho e jogar para você. Justamente. É uma parceria, é um trabalho conjunto. Não adianta eu só falar que o trabalho é seu e me entregar resultado. Não é assim. Acho que é um trabalho constante e um trabalho conjunto. Boa. Muito bom. Pessoal, eu indico, hein? Fica a dica, Cerebral, melhor empresa de marketing que eu já conheci até hoje. Boa, hein? Essa propaganda aí. Gente, então, queria agradecer mais uma vez. Alexandra, para quem quer encontrar nas redes sociais, fala de novo aí. @vcor.especialidades na clínica, e o meu pessoal é Ale Nowak, ALENOWAKI.
Boa, então assim, segue lá, acompanha o trabalho, a VCO é uma clínica assim que realmente abraçou a nossa causa, né? Porque a causa da Cerebral hoje não é entregar só o marketing, só postagem, não é entregar publicidade ou propaganda, né? É integrar o marketing à gestão para fazer com que as clínicas, assim como a VCO, elas mudem a mentalidade, elas evoluam na mentalidade e encarem realmente o marketing como um setor estratégico da empresa que alavanca resultados, tá? Então, segue a gente. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com algum médico, com alguma clínica que tem interesse em gestão e marketing e segue aqui nossos conteúdos que vai ter mais episódio. Um abraço.